Olá, Deus abençoe você e todo o teu dia no nome de Jesus. O momento que você estiver assistindo, seja abençoado no nome de Jesus e abençoada no nome de Jesus. Aqui estamos com mais uma meditação, mas vamos orar primeiro ao Senhor. Teu santo, no nome de Jesus, muito obrigado por este momento que passamos, ó Deus, na presença do Senhor, buscando a palavra do Senhor e agora gravando para esta pessoa, Deus, que assiste. Quero que a graça do Senhor seja na vida dela, que ela seja abençoada, esta pessoa que assiste no nome de Jesus e todos os familiares dela. Que a graça do Senhor agora fale conosco, trazendo-nos, ó Deus, a consciência, a luz da Tua palavra, o conhecimento da Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. No nome de Jesus, seja conosco, agora e sempre, oramos. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, mas quero deixar para você o título da mensagem. E essa mensagem é direcionada a todas as pessoas que pensam que não tem mais jeito para ela, que não tem mais perdão para o pecado dela. O título da nossa mensagem de hoje é: Sei que errei. Poderá Deus me perdoar? Sei que errei. Poderá Deus me perdoar? E você vai ser surpreendida agora com a palavra de Deus, com a palavra de conforto para você, não importando qual seja o teu pecado. Vamos ler então Levítico capítulo 4. Entramos agora nos sacrifícios obrigatórios. Antes falamos, das ofertas espontâneas, da oferta que a pessoa traria a Deus espontaneamente. Agora falamos então dos sacrifícios obrigatórios, sacrifício pelo pecado e o que Deus requeria. Vamos ler então o versículo 1 do capítulo 4 e depois vamos ler o versículo 35, a parte B dele, do versículo 35. No versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés, versículo 1 e 2: Dize aos filhos de Israel, quando alguém pecar por ignorância, ou por falta de conhecimento, ou por deslize por não conhecer, e fizer o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor. Então aí estamos falando do pecado, da ignorância, para as pessoas não saberem qual é o tipo de pecado por desvio de conduta por ignorância. Então foi estabelecida a lei, de Deus. Deus deu a Moisés o que deveria ser feito. E no versículo 35, a parte B, diz assim: Assim o sacerdote fará por ele expiação, pela pessoa, ou pelas pessoas aqui que vamos mencionar, a falar por ele expiação do pecado que cometeu. E olha o que é importante: e ele será perdoado, ou a pessoa será perdoada, ou a congregação será perdoada, ou o sacerdote será perdoado. Por que estamos falando isso? Porque este pecado, esta lei de Deus abrange de A a Z, abrange todos. E começa falando do pecado do sacerdote por ignorância. O sacerdote também podia pecar por ignorância, por falta de conhecimento exatamente do que diz a lei. Então, o capítulo 34 de Levítico, ou melhor, o capítulo 4 de Levítico, ele fala de 4 tipos ou 4 fatos que levaria, ou 4 partes entre o povo que poderia pecar. Primeiro começa com o pecado do sacerdote. Mas é engraçado que na Bíblia em hebraico diz que quando o sacerdote pecava, a culpa também era estendida ao povo. E o que era requerido? Um sacrifício de um novilho. Mas a Assembleia deveria doar esse novilho para que o sacerdote então sacrificasse este novilho pelo seu pecado. E ele fazendo como Deus disse, para que fosse feito, os sacrifícios, espargir o sangue ali de frente o véu,
também ali nos chifres do altar, mas depois que ele tirasse os rins ali, a gordura, e queimasse no holocausto, ele deveria levar o couro e o novilho fora do arraial e queimar fora do arraial, ali no meio das cinzas de um fogo que for acendido ali. E engraçado que este pecado também poderia atingir, esse pecado de ignorância, poderia atingir a congregação, né? Ou o povo de Israel, e sem que chegasse ao conhecimento dos anciãos ou da assembleia. Né? O que seria feito? Quando este pecado, tanto do sacerdote quanto da congregação, viesse à luz, quando a consciência mostrasse, né, que era pecado, a luz do conhecimento mostrasse: você pecou, por ignorância, mas pecou, por desviar-se, né, de um ou outro item daquilo que diz Deus, que Deus proibiu, você pecou. Quando isso lhe atingisse a consciência, então o sacrifício era necessário ser feito tanto pelo sacerdote, um novilho, como pela congregação, um novilho. E depois do sacrifício feito, então disse que o pecado seria perdoado, tanto do sacerdote quanto da congregação. Bom, então vem um terceiro grupo, né, um terceiro tópico, que são os líderes, os príncipes, né? Aquele que dirigia a nação, aquele que estava na cabeça da nação, se viesse a pecar também. Este líder, então, ofereceria, né, que não faz parte nem dos anciãos, nem dos sacerdotes e nem do povo em geral, um líder qualquer, né, ele ofereceria, então, um bode. Né? E ele levaria o bode e ele faria parte da cerimônia. Qual seria a parte? Ele levaria o bode reconhecendo, vindo à luz que o seu pecado acontecera, ele levaria o bode e ele imporia as mãos sobre o bode. E isso ali ele estava declarando e reconhecendo o seu pecado, e que aquele bode agora seria o sacrifício para que Deus o perdoasse. Até então, ele tanto imporia as mãos, como ele também degolaria o bode. Daí para frente era já a parte do sacerdote, até o degolar o bode, o tirar a vida, o matar o bode pelos seus pecados, era a parte dele. E então entrava o sacerdote daí para frente e oferecia ou terminaria o sacrifício com a parte sacerdotal. Interessante também que quando fosse feito o sacrifício total, a Bíblia diz que este líder seria perdoado do seu pecado. Este príncipe seria perdoado do seu pecado, pecado que ele cometera por ignorância, por desvio, né? Por vacilo. Então, a Bíblia diz que ele seria perdoado. Temos também o pecado, né, agora de uma pessoa, já não é mais a congregação. Digamos que uma pessoa pecasse, esta pessoa está no singular, não é agrupamento, e ela então chegasse-lhe a consciência, a luz do seu pecado, ele tivesse ciência que errou, o que aconteceria também da mesma forma, ela traria uma cabra perfeita ou uma cordeira perfeita. Podia ser uma cabra ou uma cordeira, mas tinha que ser perfeita. Ela faria a mesma cerimônia que fez o líder. Ela imporia as mãos, ela então declararia o seu pecado, degolaria a cordeira ou a cabra, e daí para frente seguia então o passo do sacerdote. O sacerdote terminaria o sacrifício, e o que iria acontecer depois do sacrifício pronto, queimado no holocausto, né? Tudo feito, aspergido sangue. Ela seria perdoada, também esta pessoa, pelo seu pecado. E então estaria ali uma nação, um povo, uma congregação, sacerdotes e líderes, até mesmo a assembleia, todos perdoados. Volta ao título da mensagem: sei que errei. Poderia Deus me perdoar? Sei que errei.
Poderia Deus me perdoar? Vemos aí uma ordem de Deus fazendo tantos sacrifícios em agrupamentos de líderes, de sacerdote, de uma pessoa comum, uma pessoa privada. Todo este sacrifício apontando para os nossos dias. Vemos lá quando o sacerdote pecava e quando a congregação pecava, que ali em parte era feito o sacrifício no tabernáculo, ali dentro do tabernáculo. Mas a outra parte, o couro, o corpo, era levado para ser queimado nas cinzas, fora do arraial, separado do arraial em cinzas. O que isso aponta para as nossas vidas e para os nossos dias? Que Jesus também, aquele Cordeiro perfeito de Deus, aquele que levou as nossas dores, aquele que a si mesmo se entregou, ele também foi condenado. Parte do sacrifício foi feito dentro do tabernáculo. Parte do sacrifício foi feito pelos sacerdotes e pelos sumos sacerdotes quando o condenaram à cruz, quando o condenaram a morrer pelos nossos pecados. E ali então já era causado dores na alma do nosso Senhor por falsas acusações, mas precisava ser assim para ele levar o nosso peso sobre ele. Antes que você e eu existisse, antes que o mundo existisse, antes que toda a criação existisse, a Bíblia diz que ele era já o Cordeiro de Deus, separado de Deus. Só que estes sacrifícios feitos no tabernáculo foram para aquele tempo necessários, tanto quanto o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi também necessário. Naquela época começava com sacrifício para haver então perdão, mas era também necessário que aqueles que pecaram tivessem a consciência de que pecaram. Hoje não é diferente. Deus elaborou o sacrifício, Deus estabeleceu o sacrifício e o sacrifício foi feito por Deus através do seu Cordeiro, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que acontece agora é que a luz precisa chegar à nossa consciência e esta luz é trazida a nós pelo Espírito Santo de Deus para que entendamos o nosso estado, para que entendamos que pecamos contra Deus de forma ignorante ou não. Ou pecamos voluntariamente mesmo, conhecendo que estávamos pecando. A maneira agora não interessa. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas se a Bíblia diz que todos pecaram e diz que o salário do pecado, sem ter arrependimento, sem ter conversão, sem ter reconhecimento dele, o salário é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus, você não tem que pagar por ele, porque ele já foi pago. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que foi imolado naquela cruz por mim e por você. Não cita na Bíblia a quantidade de pecado que nós podemos ter para ser perdoados. A Bíblia diz que uma vez que você reconhece o pecado, você deve correr para Cristo. E Ele é o mediador de todas as nossas causas. Foi Ele que morreu por mim e por você. Foi Ele que se entregou espontaneamente por mim e por você. Ele quis morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos vida nele. Se tem um salário para pecado, tem um dom grátis de Deus também, que é a vida eterna. E você não precisa morrer nos seus pecados, como eu não preciso morrer no meu pecado. Por isso que eu disse que o livro de Levítico aponta para a cruz de Cristo. O livro de Levítico aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. O livro de Levítico mostrando o sacerdote fazendo o sacrifício
na vida de Cristo, o sacerdote, o sumo sacerdote nosso, Jesus Cristo, ele se entregou para ser sacrificado. Que maravilha é ter um sumo sacerdote que se entregou por nós. Ele não colocou ali um outro cordeiro, uma cabra, um outro novilho. Ele foi o sacrifício perfeito para que eu e você tivéssemos perdão através da pessoa dele, através do seu amor. Por isso, em 1ª Epístola de João, no capítulo 1, versículo 7, diz assim, eu quero traduzir isso para você: se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando você lê o Levítico, capítulo 4, você vai ver que todas as pessoas que ofereceram o sacrifício da forma que Deus pediu, foram perdoadas. Agora nós vemos que se nós andarmos na luz da consciência do Espírito Santo de Deus falando conosco dos nossos pecados, porque nós não podemos dizer que não temos pecado ou que nunca pecamos. Seremos mentirosos, mas andando na luz da consciência, na luz da claridade, na luz da observação dos nossos passos, na luz de sabermos quem somos nós diante de Deus e do que foi feito para que nós fôssemos livres. Nesta luz, se andarmos, teremos comunhão uns com os outros. E entre nós e Deus haverá aliança, comunhão, paz. E quando, por uma razão ou por outra, vacilarmos, por ignorância, por cochilo, por vacilo, a Bíblia diz que devemos somente correr para Deus, que o sangue de Jesus Cristo não perdeu o seu efeito, não perdeu o seu poder. Ele nos purifica de todo pecado e nos faz diante de Deus brancos como a neve. Então esta mensagem é para você que entende e aceitou que errou e que pecou. Esta mensagem é para prostituta, para usuários de drogas, para ladrões, para assassinos, para mentirosos, para falsos líderes, para falsos sacerdotes, para sacerdotes que erraram e que precisam do perdão de Deus, para a congregação, para a igreja, para a liderança que errou e precisa do perdão de Deus. Esta mensagem é para você que é traidor. É para você pedir a Deus: Senhor, traga a mim a luz do Espírito Santo e me faça entender o meu pecado. E entender que o sacrifício já foi feito, perfeitamente feito, através da pessoa de Cristo. E se você fizer isso, você será purificado pelo sangue de Jesus e todos os teus pecados serão perdoados, independente do que foram ou do que você pecou. Deus oferece para você perdão. E aí eu respondo o título da mensagem: sei que errei. Poderia Deus me perdoar? Deus pode te perdoar. É o único que pode te perdoar e te livrar do fogo do inferno, te conduzindo a ter direito, através de Cristo, da vida eterna e gozar a vida aqui e lá, na luz do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que esta mensagem fale no teu coração, na tua alma e no teu espírito. Eu, felizmente, nesse dia, despeço de você como até amanhã, se Deus quiser, desejando toda a paz, toda a prosperidade, toda a alegria para você e família. No nome de Jesus, Deus perdoa pecados e Ele quer perdoar você e te fazer filho dele, escrevendo o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Deus te abençoe no nome de Jesus. Pastor Riva Martins, um abraço meu e até amanhã, se Deus quiser.